Fala pessoal, bem-vindos a mais um Arc Coffee aqui no canal ArcSearch TV. Hoje estou recebendo um convidado muito especial para mim, meu professor. Eu tive aula com ele durante a faculdade na Belas Artes, professor de topografia e ecologia que eu tive, mas o nosso verdadeiro vínculo veio através dos trabalhos voluntários paralelos à faculdade e outras discussões externas relacionadas à periferia, comunidades, favelas, entre outros assuntos. Então, apresento o professor Marco Aurélio para vocês. Passo a palavra para você, Marco, para falar um pouco da sua formação e no que você trabalha no dia a dia. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Augusto. Para mim é sempre um prazer conversar contigo, você sabe disso, né? Com certeza, obrigado. Você sempre foi um menino muito especial para nós e tive um prazer incrível de ser seu professor. E obrigado, é um prazer, cara. A forma como você trabalhou em sala de aula, a forma como você foi comprometido com os temas que você acredita. Não importa a ideologia, o que importa é você acreditar e trabalhar em cima disso. Então você sempre revelou isso. E eu ganhei a admiração do seu trabalho por conta disso. Como você me falou, eu sou professor, né? Sou uspiano pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Desde lá, muito cedo, eu vim desenvolvendo um compromisso, uma preocupação muito séria com as tensões relativas às desigualdades sociais, relativas aos dramas urbanos, sobretudo da cidade de São Paulo. Né? Então, isso nunca eu consegui desvincular de todos os meus trabalhos, você bem percebeu isso. Então, eu, desde sempre, me dediquei a buscar referências, produzir soluções e alternativas, trabalhar junto daqueles que mais necessitam, tentar entender o que é a pobreza, afinal, suas origens, quais as consequências disso, quais os dramas de uma sociedade viver com os problemas da desigualdade, da concentração da renda, do desfavorecimento daqueles que não têm oportunidade, por conta das teses do meritocracismo, que a gente sabe que é muito complicado falar disso em função das oportunidades que não são iguais. Sim. Então, eu procurei me esquivar de grandes contextos ideológicos, procurei estar longe dos partidos políticos e dos políticos, procurei trabalhar no que eu acredito, e isso me levou para a sala de aula, me levou para as minhas pesquisas, me levou para uma série de projetos premiados internacionalmente, me levou para trabalhar no continente africano, em algumas regiões da América Latina, no Brasil todo. Foi uma experiência que está comigo e eu não vou conseguir me livrar dela tão cedo. Perfeito. No meados dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, eu criei um instituto com amigos para a gente trabalhar temas afins, e isso foi uma forma de profissionalizar meu trabalho e meus projetos sociais, né? Então, me ajudou também a trazer centenas e centenas de voluntários. Foi uma das oportunidades que você também teve. Sim. Né, de poder trabalhar. Esse é o nosso primeiro vínculo, na verdade, né? A mão na massa, quando eu acabei vendo na sua aula todo aquele acúmulo de conhecimento que você adquiriu durante todos esses anos trabalhando frente a frente com o problema, né? Não só atrás dos livros e coisa e tal. E isso é muito importante, que eu sempre trago agora. Eu estou começando a trazer bastante essa parte do urbanismo com a população, que é importante. Sim. A população em todo esse processo. Então, eu acredito que, como urbanista, a gente tem contato direto com diversos outros tipos de problemas sociais que englobam arquitetura e urbanismo, né? E esses aspectos, muitas vezes, são mal interpretados pela grande maioria das pessoas e acaba virando uma bola de neve de coisas a serem resolvidas que nunca acabam tendo uma conclusão inteligente. Então, Exato. É uma discussão que eu acho que nunca vai ter fim, mas eu acho que se cada um fizer a sua parte, é sempre um caminho a ser seguido nesse ponto. Exato. Perfeito. E hoje o Marco vai ter total liberdade para falar com a gente sobre essa experiência diária que ele tem nessa tentativa de conexão entre o que ele faz na mão na massa, no dia a dia, misturando arquitetura, urbanismo, e grande parte da sociologia também, porque entender esse tipo de problema, nós sabemos que é muito mais profundo do que superficial. Então,
Marcão tem a palavra aí, tem a liberdade para iniciar algum caso que você tenha tido uma reação talvez diferente, ou um ponto de ligamento que você falou, poxa, é isso, é aqui que eu tenho que aplicar minha força. Quando que foi esse toque? Foi quando você abriu o instituto, por exemplo? Na verdade, a minha dedicação a estes temas, ela vem desde a minha adolescência, né? Uhum. Eu sempre estive muito seriamente comprometido, vinculado com jovens na minha fase adolescente, ligados a um período em que a Igreja Católica tinha aí uma adversidade interna e que levou a população, sobretudo a população mais jovem, a um grande número de contestações e envolvimento com essas adversidades, quando da teologia da libertação, quando da opção preferencial pelos pobres, da opção pelos pobres, aqueles conflitos todos, e eu estava na efervescência das minhas descobertas, das minhas leituras, e isso me empurrou para ler uma série de biografias muito importantes, né, que me ajudaram muito a tentar entender quem eu era, qual era o meu papel, etc. Então, desde a adolescência que eu tenho esse problema. E até isso interferiu, né, influenciou muito na minha escolha, por exemplo, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde eu me formei lá na Geografia, né? Mas no final desse período, né, lá por volta dos meus 30 anos de idade, eu comecei a dar aula nas escolas de arquitetura, depois de ter passado por escolas de ciências humanas importantes, como a falecida Ibero-Americana, como a falecida Escola de Geografia da PUC, onde eu lecionei, né? Depois de ter passado por essas experiências, eu conheci a Escola de Arquitetura. Isso, para mim, foi fundamental. Foi um marco importantíssimo na minha vida. Eu devo tudo a isso. Eu posso dizer e o que foi o ponto que você falou? Por que achar arquitetura, o curso de arquitetura, por que você estava atuando, foi tão impactante, tão importante? Eu costumo dizer isso, não é nenhuma forma de jogar confete, não. Eu costumo dizer isso para todo mundo, que o arquitetura e o urbanismo é, de fato, onde as ciências se aplicam à qualidade de vida e ao bem-estar das pessoas. Né? Quem faz arquitetura não faz ciência, né? Mas onde elas se aplicam ao bem-estar, à mudança do comportamento e das atitudes, à relevância da habitação e do morar, do existir e do pertencer, é a arquitetura quem faz, né? Então ela se apropria de uma série de conhecimentos outros, ela se correlaciona e ela faz a imbricação de todos esses conhecimentos no universo das cidades. Então, quando eu conheci a arquitetura, para mim foi desvelador. Falei, nossa, é isso aqui, né? E agora, olhando para os estudantes, em sua grande maioria eram classe média, né? Como na escola onde eu te conheci, a grande maioria de classe média, com grande potencial de transformar o mundo, né? E eu, revendo os meus períodos passados, em que eu já fui jovem, e com todas as limitações que eu tinha, eu falei, não, eu não posso deixar essa molecada parada, né? Eu preciso levá-los para a experiência. Tem muita mão aí, concreta. Né? Pois é, muita mão, muita inteligência, muitos recursos, muitos domínios tecnológicos, muitas habilidades envolvidas, muitas competências, famílias. E uma galera muito nova também. Muito nova. Dá tempo de aprender muito. Muito afim de fazer, sabe? Então, quando eu trouxe isso para a sala de aula, eu levei para os grupos de pesquisa, levei para as outras instâncias da extensão universitária, da iniciação científica, e o negócio explodiu, que acabou se tornando uma grande responsabilidade, né? Sim. Porque é aí que você entra na perspectiva de você fazer as transformações acontecerem, deixarem o campo teórico, agirem no campo pragmático, respeitando os aspectos éticos, né, os aspectos científicos, de alguma forma também tentando interpretar melhor as questões jurídicas, de como funciona as legislações de uso do solo e quais são as implicações que essas sanções representam para a população mais pobre, tentar entender onde é que estão os dramas ali, onde é que estão as complexidades todas. Esse foi o meu trabalho. E é muito legal que só de você pontuar
as coisas que foram importantes nesse teu caminho, já prova o teu ponto no começo, que foi que quando você achou arquitetura e urbanismo, foi onde você viu que é onde tudo se aplica. Então, Exatamente. você comentou parte de topografia, parte de sociologia, parte do mínimo para se viver bem dentro de uma cidade, né? Do mínimo para a gente conseguir ter um dia a dia, um cotidiano decente, em sua grande maioria tranquilo, porque quando você chega também num ponto onde uma cidade tem mais de 13 milhões de habitantes, a teoria não fica tão clara na hora de sua aplicação. Se ela já não é clara com números bem menores, imagina com números absurdos que a cidade de São Paulo tem nas costas, né? Exato. Aí o que eu sempre peço aos alunos é tentar entender onde foi que erramos, né? Onde foi que passamos por fases de tomada de decisão, né, e que razões culturais e históricas elas mantêm para que nós tivéssemos chegado a essa situação de quase impossibilidade de dissolver os problemas, né? Porque hoje nós falamos de milhões e milhões de pessoas vivendo em condições de submoradia, que o IBGE gosta de chamar de subnormal, né? Onde nós temos a questão de morar mal como sendo até uma forma de classificar as pessoas, né? Então, elas são distintas por serem as faveladas, né? Então, essa denominação, ela carece de explicação, ela carece de constante investigação e ela carece de reflexões, né, trazidas a todos os meios, seja na política, seja nas assembleias, no parlamento, seja nas universidades, seja na conversa entre os jovens. Hoje a meninada está muito aberta a rever seus conceitos, né? A moçada o que é muito tá importante para a mudança de tudo, né? Eu costumo dizer que é quase outra espécie, né? É verdade. Com preocupações extremas até no discurso, na fala, no uso da palavra, na entonação das palavras. As preocupações, por um lado, elas são extremamente educadoras. Elas estão educando os velhos, os adultos, né? Estão transformando muita coisa. Entretanto, nós também vivemos um período de extrema assombração, de conservadorismo, né? De discursos que misturam religião com coisas que nunca existiram, que misturam preceitos e nacionalismos que estão muito fora de sentido, né? Muito fora de eixo, né? E tudo isso, de alguma forma, mais para frente, vai dar origem a um mundo melhor, eu tenho quase certeza disso. Porque as crises, elas vêm, elas vão e tal. Agora... E esse é um ponto muito importante que você falou, porque prova que quando a gente fala sobre população, sociedade, comportamento, qualidade de vida, arquitetura, urbanismo e todos esses assuntos correlacionados que acabam se encontrando no ponto em que a gente tenta aplicar essas teorias, é isso que você falou, não tem que ser abordado mais nada com relação ao problema que já existe, porque não tem diferença entre o pessoal, o ser humano que mora lá ou cá. A arquitetura e o urbanismo, ela foi feita para todo mundo, ela foi feita para realmente abraçar todo mundo dentro da cidade, não importa o tamanho da sua cidade, óbvio, problemas com urbanizações absolutamente rápidas, como teve a cidade de São Paulo, é um grande fator que influencia na organização urbanística da cidade. Mas isso independe completamente de novas ideias aparecerem misturando o tempo inteiro, 100% do tempo, assuntos que não têm a ver com a qualidade de vida e com as cidades em si, que só geram polêmicas e discussões e que vão aumentando essa bola de neve de raiva entre grupos, né, que acaba fragmentando a sociedade em grupos. E nesse momento, ao invés da gente se conectar, a gente fragmenta mais ainda esse vínculo. Exatamente. Então, esse tipo de projeto, mão na massa, diretamente no local, faz com que a gente tente dar um passo maior nesse momento, principalmente de crise. E esse ponto veio muito importante quando, em 2018, trouxe à tona o problema, o edifício Wilton Paz. Quando ele caiu, sei lá, muita gente nem sabia que ele estava naquela situação. Foi pego de surpresa. Então, eu acho que tudo isso vai naturalmente se encaixando um vagão no outro, né, do trem. Claro, não tem uma dúvida. hora ou outra acaba se encaixando.
Eu gosto muito, Augusto, de voltar aos anos 40, aos anos 50, em que a sociedade paulistana era muito, a alta sociedade, né? Classe média era altamente voltada para os aluguéis, né? Comprar imóveis, construir, alugar, dar origem aos cortiços. São espaços extremamente precários, distribuídos a essa população que precisa, no mínimo morar, né? É um mínimo. E, na sequência, sobrar alguma verba para alimentação e transporte e dar seguimento à sua vida. Que vida é essa? A vida operária, que sempre foi importante nas cidades, a gente compreende muito bem essas relações que existem, se existe aquele que é proprietário dos bens de produção, é proprietário de máquinas e proprietário do comércio, ele precisa do trabalhador. Então ali já começa a se estabelecer a importância de você ter uma classe trabalhadora passivelmente capaz de exercer sua função, que é ser operário. No entanto, as transformações que foram exigidas a partir dos anos 50, como, por exemplo, substituir produção de produtos industrializados, né? Substituir o industrializado importado pelo industrializado nacional, Sim. Abre uma necessidade de você mexer numa ferida importante, de fazer com que as pessoas que têm recursos transformem seus recursos em atividade produtiva. Ou seja, o aluguel, alugar imóveis, colocar imóveis para alugar, etc. Isso não é uma atividade considerada produtiva, né? É necessário, né? Acho importante, no entanto, isso gera um problema muito crônico na sequência, que é um comodismo econômico. Perfeito. Agora, essa transição para a atividade produtiva industrial, ela, de alguma forma, teve que quebrar esse ciclo do vício específico de investir somente em aluguéis e criar uma classe social só de rentistas. Do que você vive? Eu vivo da renda dos meus aluguéis e da valorização dos meus imóveis. Basicamente era isso, né? Sim. A indústria, e tem uma ela faixa da população idosa que ainda está nessa situação. E como né? tem, É grande tem. A faixa, né? Você ainda encontra, por isso que eu falo, o passado você não apaga, né? Sim. Você ainda vai encontrar dezenas e dezenas e dezenas de famílias em São Paulo que tem centenas de imóveis. Centenas, nós estamos falando de centenas. Eu conheço gente que tem mais de 1.000 imóveis alugados em São Paulo. Né? Imagina a renda que isso não... Exato, é uma herança histórica que vem junto com a pessoa durante gerações, entendeu? Isso não apaga. O passado a gente não apaga, né? A gente só consegue desenhar uma história. A sua história só foi desenhada e você não vai mudar ela. Exatamente. Tá lá, né? Então a gente não muda isso. Agora, essas grandes transformações aconteceram por choques de natureza jurídica, como, por exemplo, a lei do inquilinato, que impedia o aumento dos aluguéis, que impedia o despejo. Você não pode mais despejar e não pode aumentar o aluguel, o que eu vou fazer? Então, nasce aí a figura do advogado, né, do setor imobiliário. Ou seja, a gente tem que dar um jeito de expulsar essa gente, aumentar o preço do aluguel, sobrevalorizar e tal. O Estado incentiva o despejo, aliás, ele permite o despejo desde que você faça reformas, né, com a tese de fazer reformas grandes, criar galpões, por exemplo, etc. Ou seja, tudo interessado num setor industrial. Sim. Essa transformação, Augusto, na minha visão, é o período mais crítico que favorece a eclosão das favelas, né? Você diz esse ponto em que a construção acabou virando um marketing e acabou virando, de certa forma, até agressiva com a cidade? Foi um período muito tenso, porque se você desestimula os aluguéis e o negócio dos aluguéis, se você desestimula isso, de alguma forma você está valorizando, né, o preço do aluguel, né? Ou seja, e a população trabalhadora, então, se viu num determinado momento sem aquele equilíbrio de ganhar isso aqui, a soma toda, né? Pagar isso aqui de aluguel e sobrar isso aqui para comer, entendeu? Então, quando você desequilibra essa relação, o que acontece? Não tenho para comer ou não pago aluguel. Eu tenho que escolher uma coisa ou outra. Né? Das duas, uma vai morrer aqui. Exatamente. Mas uma cidade em que ainda atraía populações vindas de fora do país, né? E já começa a atrair a população nordestina, né? Principalmente a população baiana. Daí nasce o preconceito contra o baiano, né? Então, hoje a gente usa
a gente vê o uso dessa expressão baiano, baianidade, como um termo pejorativo, né, que já nasce naquele período, porque é um povo que chega para trabalhar, para conquistar alternativas para suas vidas, fugindo de crises econômicas, de ciclos econômicos extintos no Nordeste brasileiro. Então, quando eles chegam em São Paulo, eles estão disputando trabalhos, disputando unidades de trabalho, emprego com o italiano, com o espanhol. Né? Só que a grande diferença é que, às vezes, acontecia, por exemplo, esses grandes edifícios, muitos edifícios históricos do centro da cidade de São Paulo, foram investimentos que aconteceram durante esse período, né? Tanto Exatamente. É que tem livro, se eu não me engano, acho que é o São Paulo nas Alturas, que fala sobre esse boom de 50 e 60 e a influência que teve em todos os anos sequentes a essa década. E isso, com certeza, embaralhou. A cidade viveu uma grande explosão de edifícios, um grande conjunto de empenas cegas, que é da sua área, você entende bem disso, das empenas cegas, ou seja, não constrói, não põe janela aí porque nós vamos pôr prédio aí, vamos liberar tudo. O rodoviarismo, né? Abertura de avenidas para prestigiar os veículos, né? Era aquele boom do automóvel junto, né? Exatamente. Era a época que, além do boom, assim, financeiro de investimento internacional aqui dentro da cidade de São Paulo, tanto é que se você for fazer um tour, para quem não é de São Paulo, se você pegar fotos, você é transportado só de olhar a Estação da Luz diretamente para a Europa. São diversas arquiteturas que remetem à arquitetura europeia. E é assim que foi feito o alicerce de São Paulo. Não tenha dúvida. E ponto. E aí a gente fica nesse drama de ver um período em que as favelas já tinham suas origens associadas a esse abandono, esse esquecimento e essa manipulação de uma classe social considerada classe trabalhadora, né? Então, as primeiras favelas, elas nascem na região central de São Paulo. Ibirapuera foi favela, né? A Avenida do Estado, ela teve a primeira favela de São Paulo, foi nas margens da Avenida do Estado, né? E é um ponto importante de você citar que toda essa parte que a maioria das pessoas acham que sempre foram locais onde, teoricamente, a qualidade de infraestrutura urbana ou de moradia são 100%, não necessariamente sempre foi assim. A história não é essa, não. O Ibirapuera foi um favelaço incrível, né? Era uma área de várzea, antes do Manequim Lopes começar a projetar os jardins, etc. Aquilo lá foi uma grande favela. Agora, a favela que mais chamou a atenção foi essa próxima da Avenida do Estado, que já recebeu um primeiro programa habitacional de construção de unidades, pensando um tamanho de família, pensando o fato de ser uma construção leve, rápida, e tem a barata. Participação desses futuros moradores desse local na construção da concepção desse projeto? Não necessariamente, mas foi construído imediatamente próximo ao local onde eles estavam, né? E considerando o padrão das famílias. 30% somente eram desempregados. Isso que é uma coisa importante de ser relatado, né? Cerca de 30% somente eram desempregados, o que explica o fato aliás, o que não explica o fato da gente atribuir o termo de favela é um processo que se dá por vagabundagem, né? Então não tem sentido, a origem da favela não foi isso, foi simplesmente aquele desequilíbrio de você ver que o aluguel subiu tanto e que a oferta de imóveis despencou tanto que você não tem como que fazer. Exatamente, não fecha mais. E aí se você vai estudar o mercado imobiliário hoje, você entende por que custa R$1.500, R$2.000 um aluguel para uma classe pobre, né? Sobretudo aqui na região do centro onde eu moro, né? E aí você começa a entender por que estão nessas faixas, porque se conserva ainda aquela ideia de que eu não posso subir demais, senão eu não consigo alugar para essa classe social que eu estou me dirigindo, né? Então é um pouco por aí. Os cortiços, eles se mantiveram, ainda tem uma história muito forte, né, na cidade de São Paulo, mas também não sobrevivem muito aos processos de fiscalização, às teses de adensamento e tal. Agora, isso por parte técnica, que não se encaixam nisso. Por parte mais técnica mesmo. Grande parte, sim, né? Por causa das fiscalizações, por causa das consequências sanitárias, né?
Os cortiços tendem a ser lugares, grande parte das vezes, muito mais insalubres do que as favelas, né? Olha que interessante. Eu já visitei alguns aqui que você vê um pedaço de parede sendo destruída para ser uma passagem e acesso a uma acomodação que tem 1,5 m por 2, né? Que ali mora um cidadão que paga seus R$800 para morar ali, né? Aí você começa a fazer as contas e fala, mas como você paga tudo isso para morar num pedaço? Fora a parte financeira e insalubre, obviamente, do local, fora a parte também de comprometimento de estrutura, como a gente acabou de citar, o Wilton Paes, que acabou indo ao chão e tudo mais. Então, isso são diversos problemas que vão se acumulando no caminho. Quando você olha o preço do metro quadrado, de aluguel do metro quadrado, o cortiço costuma ser muito mais caro do que muitos imóveis de alto padrão. É impressionante o que se faz nisso, né? E por que você acha que acontece isso? Por que você acha que ainda, com toda a informação, com toda a tecnologia que a gente tem acesso, com toda essa... hoje a gente tem... Hoje todo mundo tem voz, cara. Você não precisa ser famoso para você ter voz. Hoje você liga sua câmera, você enfia na internet e uma hora ou outra, dependendo, todo mundo acaba te ouvindo. Eu costumo dizer que informação não educa, né? Costumo dizer isso para todo mundo, porque senão nós não teríamos mais gravidez precoce, nós não teríamos mais mulheres apanhando de marido e permanecendo dentro dessa roda viciosa, né? Então, eu costumo dizer que a informação ela é importante, mas ela não educa, ela não transforma as sociedades, né? Se a informação resolvesse, nós não estaríamos nesse drama da pandemia, com pessoas agindo como estão agindo, né? Então, e existe o lado de lá da informação também, que é a fake news, que é uma coisa que atinge... E muito. Muito, cara. Muito. Demais. Eu cheguei a ler esses dias, eu não vou falar aqui para não ficar registrado um número errado, mas eu me lembro que eu vi uma porcentagem altíssima de número de notícias que são vinculadas no WhatsApp. O número de fake news em porcentagem é muito alto, cara. É muito alto. E eles têm um peso, e essas mensagens mal construídas, com português errado, com imagens falsas, com endereços errados, sabe? Atinge muito mais a camada mais... agora. Exatamente. Atinge muito mais o público eleitoral, assim, de classe mais baixa. É impressionante. Porque eu tenho alguns grupos... Eu pertenço a alguns grupos de WhatsApp, alguns de infância do bairro, então, e alguns deles têm uma população que faz muito tempo que não estuda, ou que nunca estudou, ou que frequentou muito tempo de escola e tal, e que tem uma condição de vida bem humilde. A quantidade de fake news que esse povo coloca nesses grupos e espalha é impressionante. Não tem o hábito de pesquisar se é verdade. Então eu sou obrigado a ir uma por uma, falar, olha, presta atenção, que isso aqui não é do partido tal, porque essas coisas de partido não sei das quantas, tal. Isso não é deles, isso aqui não é do Brasil, isso aqui é uma imagem chinesa, sabe? Eu me vejo na obrigação de estar ali dando uma pesquisada e falar, isso não é verdade, isso é mentira, já está aqui, ó. Sim. Sabe? É uma das formas de ajudar, porque simplesmente você deletar também não resolve. Né? Não resolve em nada. E isso... Simplesmente você não compartilhar não é a solução. Você tem que orientar as pessoas. Para de fazer isso. Mandar isso para frente. Confirma. Hoje tem diversas plataformas para pesquisar. E isso traz à tona uma discussão que sempre acaba caindo no nosso ouvido, que é o seguinte, muita gente sem a informação, assim, um pouco menos superficial, um pouco menos elaborada, acha que isso é um problema que atinge a cidade de São Paulo, que atinge o Brasil e ponto. Não, isso é uma escala global desse problema todo. É uma epidemia mundial. Exatamente, e não só a parte da epidemia. Isso que a gente estava falando com relação a pessoas mais carentes, com falta de moradia e tudo mais, isso é uma coisa que atinge o mundo inteiro, o mundo todo. Essa grande crise que atinge o nosso planeta é, de certa forma, uma forma dos ritmos abaixarem também, para as pessoas começarem a se entender melhor, né, de certa forma. E isso entra também, obviamente, em arquitetura e urbanismo, porque a gente vive arquitetura todo dia. A partir do momento que você acorda, você já está vivendo o urbanismo que a cidade colocou durante os anos ali para você. Então, nós somos partes do urbanismo. E aí traz uma discussão, Marco, que eu queria saber a sua visão, dessa
de englobar tudo no mesmo tipo de, vamos colocar entre aspas, problema. As ocupações com relação a cortiços, favelas e essas recentes na mídia ocupações que acabou saindo para o Brasil inteiro depois de 2018 aí bem forte. Pois é, eu analiso esse problema como sendo um grande problema que advém da desigualdade mesmo, né? E que advém também do fato de nós estigmatizarmos, né, a pobreza, né? Então, na nossa cidade, na nossa sociedade, existe uma complexidade que advém da cultura do ódio, né? Sim. Da cultura de achar que, eu construo uma pequena ascensão social, eu tenho que olhar para o outro como uma subcategoria, como uma subclasse. Sim. E isso atinge os níveis da política também, né? Então, se você não é querendo fazer aqui apologia de ninguém e nem querer destruir ninguém, né, a gente não precisa nada disso, só para dizer que é absolutamente comum, natural, mas não normal, né, que a gente experimente políticas que sejam muito claramente construídas, colocando a situação dos mais pobres como uma situação de desnecessidade. Ou seja, não é necessário dar atenção para isso, né? E a consequência direta disso, ela é sentida em todas as classes, né? Como Sim. a violência, como o medo, né? Viver numa cidade com medo é uma cidade pobre, né? Então, Sim. eu costumo dizer para os meus alunos e tal, gente, vocês precisam viajar. Viajem para fora do país, vá para lugares do mundo onde não há violência, onde não há grandes desigualdades, onde não há pobreza, onde não há preconceito, né? Onde, por exemplo, um pedreiro é tratado como um profissional da construção civil e não como Sim. um sub-homem, né? Sim. Onde, por exemplo, uma pessoa que vem cuidar da sua filha enquanto você sai para ir trabalhar ou você sai para uma balada, essa pessoa é tratada com o máximo respeito como uma profissional, uma babysitter, Sim. por exemplo, né? Ela é tratada com respeito, com dignidade. E muitos adolescentes acabam tendo como primeiro contato de emprego nos Estados Unidos ou essa coisa de babysitting, de babysitter, de você ficar com o bebê. Exatamente. Exato. E qual Isso que é o problema gera fluxo disso, na economia. né? Aquele cara que trabalha com construção civil, puta vida, o cara é maravilhoso, ele faz um trabalho que ninguém faz, que é um trabalho manual, né? Que é trazer da mão para a mente, da mente para a mão e entregar Sim. um serviço incrível. Né? Que valor um ser humano desse tem que ter? Né? Será que ele precisa ser tratado como um peão? Isso não é novidade. Né? Isso não é Você novidade. compra um Desde lanche... os tempos mais primórdios já é assim. Exato. Você compra um lanche e arremessa para o cara, ó, tá aí a comida de vocês. É assim? Pois é. Né? Isso não vai acontecer. Então eu costumo dizer para os meus ouvintes, falo, gente, vá viajar. Não despreze a oportunidade de viajar para mudar sua mente. Para você ver que o mundo não é a nossa sociedade. Para você ver que nós estamos errados. E isso vem de uma cultura muito antiga, né? De origem escravista, Sim. que não se preocupou em mudar suas visões, suas leituras, Sim. que tem preconceito com o pobre, com o nordestino, com o negro, com a mulher. Sim. Né? E isso acaba, evidentemente, né, Augusto, se resvalando em todos os aspectos, até nas políticas públicas, nas nossas leis. Né? Você vê, por exemplo, que o nosso Supremo Tribunal Federal tem dificuldade de entender os seus preconceitos. Né? Não entende que é um grupo de pessoas... É uma bomba que sempre acaba explodindo na cidade. Exato. Sempre. Explode em todos os aspectos. É o preconceito, é a nuvem que sempre acompanha essa coisa que você falou. Existe uma ascensão social, já foi criado uma barreira. O livro Arquitetura e Política, depois eu vou deixar tudo na descrição aqui, as informações do Marco Aurélio, alguns livros que eu recomendo, o Marcão também pode recomendar algum livro, eu ponho na descrição, porque esse tipo de leitura é uma coisa que eu tive muito contato, inclusive durante o mestrado, que eu estou terminando agora, e foi quando eu acabei entendendo o peso que certas leituras um pouco diferentes daquilo que você pensa é fundamental para você abrir a sua mente. E é necessário isso. É muito necessário isso. Então, quando você engloba no mesmo grupo diversas problemáticas que são diferentes, mas que só porque na maioria das pessoas se fala que não é errado. Existe a informação correta. Existem os locais corretos de vocês procurarem esse tipo de informação.
Eu costumo dizer o seguinte, só para completar o que você está falando, que existem 3 formas de mudar o jeito de pensar. Uma delas é você viajar. Viajar para conhecer um mundo sem violência, sem medo, que você poder sair, andar e tal. E você vê que as pessoas são melhores, consomem diferente, não se preocupam com tanta bobagem, constroem diferente. Não precisa erguer muros altos com telas, com redes, com circuitos elétricos, com milhões de câmeras. Né? Eu não preciso andar com medo, eu não tenho problemas dentro do sistema de transporte público. Ou seja, o país não gasta dinheiro com riscos de violência, não gasta dinheiro com centenas de viaturas, não preciso treinar e comprar armas o tempo inteiro. Segurança pra caramba, em todo lugar, toda praça. Isso é ridículo, né? Achar que o mundo é assim. O mundo não é assim. Nós somos totalmente errados, né? Depois tem um outro meio de mudar o nosso jeito de agir e de pensar, que é a universidade. A universidade coloca você em xeque com os seus princípios, né? Você vai sentar em grupo, você vai ouvir professor, você vai ser obrigado a ler coisas que você não concorda, né? Que é exatamente o que você está falando. Olha, eu não concordo, mas sou obrigado a ler. Então, quando você é obrigado a ler, obrigado a discutir aqueles temas, isso muda seu jeito de ser, seu modo de pensar, suas atitudes. E existe um terceiro método, que é o que eu faço muito uso, que é de levar os estudantes, levar jovens, levar os pais dos estudantes, amigos, namorados, namoradas, às experiências concretas, mão na massa. Né? Sim. Então eu faço questão de que eles não falem de coisas que eles não entendem exatamente. Então, por exemplo, eu obrigo os meus alunos a me acompanharem. Obrigar quer dizer o quê? Olha, faz parte do trabalho, tá? Sim. Faz parte do aprendizado. Se você quer ter total noção do que você vai ter contato no mundo profissional, você precisa de uma experiência dessa. Porque isso é natural que aconteça. Exatamente. Uma coisa que eu não gosto é a fábrica de coxas, né? Fábrica de coxinhas. Eu falo para eles, a gente tem que acabar com isso, né? Então, não importa qual é a sua origem, qual é a sua formação, sua religião, é importante que você experimente conhecer as pessoas, pegar na mão, né? Ver como ela mora, como ela dorme, né? Entender como são os cheiros que acontecem ali, os sons, como são as crianças, se elas são limpinhas, se elas não são limpinhas, se elas vão para a escola ou não vão, se as mulheres trabalham ou não trabalham, se elas têm renda, se os homens que sustentam as casas, como é organizada as regras, se existe violência dentro desses espaços, como eles resolvem, uma vez que não há justiça oficial nesses lugares, há uma justiça local, como ela funciona, como funcionam as regras, se existe um deslocamento vertical de coisas, por exemplo, decisões, produtos, se existe deslocamento vertical ou se é tudo na horizontal, né? Então, tudo isso eu faço absoluta questão de levar os meus alunos, meus amigos, né, os pais dos meus alunos, levo todo mundo para essa experiência, que é o que eu digo, olha, aqui muda o mundo, porque aqui você entende de fato se o seu raciocínio faz sentido, né? Então, quando você colocou aí das ocupações e das favelas, são objetos absolutamente transformadores e inovadores de você encontrar alternativas de existir, pertencer e morar, né? O que a gente vai fazer? E você acha, só para colocar um parênteses nesse ponto, e você acha que a tendência desse problema é piorar no ritmo que a gente está caminhando, ou a gente já está caminhando num nível em que as pessoas já têm mais noção de como funciona, de como é e por que aconteceu esse tipo de problemática durante a história? Todo grande passo no sentido de criar políticas que administrem recursos principalmente, né? Não é ficar aí tirando dinheiro do fundo de garantia, ficar tirando dinheiro de caderneta de poupança para financiar a habitação para a população mais pobre. A gente tem que ter muito claro o fato de que comprar uma casa representa 80, 200, 400 vezes a renda de um trabalhador. A gente tem que ter isso na cabeça. Não adianta pensar diferente disso. Então, ficar criando políticas que ora tem recursos, ora não tem recursos, e prestigiando coisas que não fazem nenhum sentido, como grandes salários, como grandes obras, grandes infraestruturas, completamente, na grande maioria delas, completamente desnecessários, e colocar a habitação das pessoas em 5º plano, 19º plano, né? O para mostrar serviço, né? O que a maioria acaba vendo é esse mostrar serviço, que acaba atingindo todo mundo. Como Minha Casa Minha Vida, que é o último modelo que a gente experimentou, imensos programas habitacionais horrorosos, né, instalados em lugares perdidos,
distantes, reproduzindo erros do passado, e ao mesmo tempo investindo bilhões em pontes, em viadutos, em sei lá E a mais o quê. questão do levantamento, né? Projetos aplicados sequencialmente em locais onde nitidamente, com um estudo bem feito, detalhado, bem dimensionado, não é necessário naquele local. E isso acaba reurbanizações, um conflito. transformações importantes de bairros, valorizando onde as pessoas já moram, né? Tentando trabalhar, por exemplo, com as favelas. Mas a favela está no lugar errado. Como assim está no lugar errado? É porque aí é R$8.000 o metro quadrado. Não faz sentido deixar esse lugar para favelados, sabe? Puxa vida, isso é uma discussão grande que tem ali na região, aqui em São Paulo, do Shopping Cidade Jardim, ali, Sim. que é um shopping de luxo, tem marcas de grife e tudo mais. E logo atrás ali tem uma grande comunidade que é exatamente esse tipo de frase que você conversa com as pessoas que estão um pouco distante do problema, um pouco distante, porque o ser humano, ele é visual, por muitas vezes. O primeiro contato que você tem é visual. Então, óbvio que uma arquitetura que contrasta muito com a outra é impactante. Não tem como você não se chocar que de um lado da rua o apartamento custa 22 milhões e do outro lado da rua existe uma comunidade, um barraco onde nem saneamento básico praticamente chega. Exatamente. E isso é uma coisa que assusta, porque você não vê pouco pela cidade, se você for andando, como o Marco mesmo falou, é uma coisa presente no nosso dia a dia e Sim. que, sem a gente colocar na mesa, abrir, fragmentar, detalhe por detalhe, envolver todas as profissões que acabam desaguando dentro das cidades, fica cada vez mais complexo esse problema, porque as coisas não param, né, Marco? As coisas continuam, normal. Então tem um estigma de preconceito social aí horroroso, né? Sim. O pobre não é gente. Essa é a leitura que se faz, né? Então ele mora num barraco e eu moro do outro lado da rua pagando milhões no meu apartamento, né? Sim. Então são coisas que poderiam ser resolvidas de uma forma mais inteligente. Eu sei que é um paradigma para ser resolvido, né? Eu tenho certeza Sim. de que parece que o que a gente está conversando aqui é um absurdo. É um absurdo, é uma loucura, isso é completamente um contrassenso, mas é necessário, tem que ser reagido dessa forma, né? Eu não tenho que expulsar essas pessoas para os lugares onde a infraestrutura não existe, onde a escola é horrorosa, onde a violência reina para todos os lados, Sim. onde as pessoas têm que usar um meio de transporte extremamente precário, né, de 3 horas de duração de ida para o trabalho, mais 4 horas de volta para casa. Num dia útil, 6 horas dentro do trânsito ou do transporte público é uma coisa que não... É aquela coisa que a gente falou no começo. A conta não fecha. A partir do momento que você tem um dia com a carga horária de trabalho que você tem e você, acima disso, para chegar e cumprir com a sua carga horária, você leva para ir e voltar da sua casa 6 horas, 5 horas e meia num transporte público. Quando chove, então... não tem qualidade de vida. Meu Deus, aí, né? Não tem, não existe tem qualidade de vida. Então a gente precisa urgentemente, né, trazer essas discussões para dentro de todos os... Eu sei que sempre houve e tudo, né? Mas é algo que precisa estar sempre martelando no ferro frio, no ferro quente, não pode. E isso explica, em parte, por que a população das ocupações é uma população que revira os nossos conceitos, né? Revoluciona nossas ideias. Porque as ocupações, no fundo, elas são isso, né? No centro de São Paulo. Se você dialoga com essas pessoas, você vai ver o quê? Que são trabalhadores, são pessoas sérias, são pessoas honestas. Não importa se os movimentos, de alguma forma, se associaram a partidos, se os movimentos se contaminaram. Isso, para mim, não é a coisa mais importante. É a coisa que pode ser revista também. No entanto, quando você olha para o ser humano que habita essas unidades, são pessoas incríveis, que têm suas histórias, que têm assim, uma grande contribuição para o seio social, porque trabalham, porque se comprometem a estudar, porque têm respeito por seus filhos, porque têm uma preocupação muito importante com a educação dos filhos. Deixar a periferia e vir morar no centro, ainda que numa ocupação, é uma forma de você livrar seus filhos da violência, é uma forma de você encontrar escolas melhores. E geralmente quem faz isso são as mulheres. Então, o grande contingente de pessoas que pertencem às ocupações são as mulheres. Elas comandam grande parte dos movimentos, elas organizam as regras,
elas criam os mecanismos de convivência dentro dos prédios. Então, se você for olhar, por exemplo, como eles leem a importância do uso da droga, o álcool, né, maconha, por exemplo, etc. Como é que elas veem o abandono da criança dentro do apartamento, sabe? A pessoa mora no apartamento, sai, deixa a criança lá sozinha, vai para uma balada, volta doidão. Como que as pessoas julgam esses tipos de erros? Eles julgam isso como coisas gravíssimas. Sim. E você não pode achar que isso veio de leis criadas por homens, entendeu, Augusto? São regras que são essencialmente femininas, e acho isso incrível, acho isso maravilhoso. Principalmente no momento que a gente está vivendo da história, não só aqui no Brasil, mas mundial, o papel, né? O papel feminino acabou ficando muito forte para a sociedade como um todo. E eu acho que a raiz disso vieram, talvez, desses movimentos muito fortes que acabaram ganhando a mídia depois de 2017, 2018, em sua grande massa, e tudo mais, né? Então, quando eu não é querendo jogar confete, mas quando as mulheres assumem rédeas sobre determinadas regras, elas são muito mais convivenciais, né? Elas são muito mais consensuais e tal. Para o público masculino, hegemonicamente machista, né, naturalmente eles vão entender isso como coisas que não sense, né, sem sentido. Sim. Mas por quê? Porque a gente tem a disposição do comodismo, né? Porque não são nada comodistas essas regras impostas, e elas funcionam muito bem, né? São extremamente rigorosas e criteriosas. Então é isso que eu gosto muito de levar as pessoas a entender, Augusto. Por quê? Porque é uma forma de você humanizar suas relações e prestar um pouquinho mais de atenção nos erros do discurso, nos erros do preconceito, né? Exato. E nos erros da legislação. Por que a legislação erra? Porque nossos mecanismos legais não são capazes de julgar de fato os erros, de manter edifícios inteiros sem uso absolutamente nenhum, sem nenhuma funcionalidade. E muitos deles nas mãos de pessoas que nunca mais pagaram imposto, coisa nenhuma, que nem teriam mais direito, se fossem levadas as regras, nem teriam mais direito ao bem que eles possuem, né? Exato. Porque não pagou mais imposto, porque abandonou, porque desprezou a importância social de um edifício no centro de São Paulo, né? E tem isso também, tem a função social também das edificações que tá previsto já. Existe a coisa da função social. Dentro de uma cidade, e sempre aquilo que a gente fala, quando a gente fala dentro da cidade, sempre multiplica um pouco, porque quando a gente fala de São Paulo, são números muito altos que acabam sendo multiplicados. Mas quando a gente fala de edifícios dentro da cidade, ele tem que ter uma função, pessoal. Ele precisa exercer alguma coisa de volta para a sociedade. Seja ele um comércio, um serviço, uma habitação, mas precisa ter alguma coisa. Então, a partir do momento que esse grupo que procura voz utiliza de uma ocupação para fazer, seja um movimento de igualdade ou algum tipo de movimento midiático para ser prestado atenção nesse problema, isso é uma coisa muito delicada da gente julgar de fora, apenas julgar. Quando eu digo apenas julgar, é simplesmente criticar, apoiar ou não apoiar, independentemente da sua opinião. A gente precisa olhar esse tipo de problema com um olhar que pega outras profissões se misturando, porque como a gente já veio falando nesse tempo aqui, todas as profissões acabam desaguando dentro da cidade, que é onde todo mundo acaba morando. Então, qual que é uma solução básica para essa coisa de 3 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar? É acabar com esses bairros dormitórios, por exemplo. Como que acaba com o bairro dormitório? Com o planejamento das áreas que ainda não tem infraestrutura. Traz para perto esse tipo de área, para que a população acabe ficando cada vez mais próximas mesmo, uns dos outros, sem esses muros invisíveis, né? Porque a cidade hoje ela é cheia de muro invisível. Você tem que estimular negócios, né? Exatamente. Exatamente. Então, o fato de muita gente englobar na mesma categoria um cortiço, uma favela, uma ocupação, são coisas que, de acordo com o que estamos vendo e que já foi mostrado, não é a mesma categorização de problema. Porque os problemas em cada camada, né, Marco? Cada camada, os problemas vão se multiplicando na cidade, em cada ponto.
eles têm origens similares, mas são problemas que têm que ser encarados de formas diferentes. Eu gosto muito de ver, por exemplo, as discussões dentro das organizações de pessoas sem teto, o fato deles refletirem muito sobre a cidade, refletirem muito sobre o papel social dos edifícios, discutirem muito também, por exemplo, o fato do centro ser um lugar morto, abandonado, né, desprezado. E lembrando que o centro foi o que foi. Exatamente. Se você deixar na mão dos empresários do centro, dos donos de negócios do centro, para eles está ótimo o fato, por exemplo, de segunda a sexta, das 9 às 17, ter o visitante comprando, né? Sim. Comprando coisas, fazendo negócio, ter aquelas pessoas indo para os seus escritórios, etc. Para eles está ótimo isso. Mas será que não ficaria perfeito se houvesse moradores, movimento diário, cotidiano, todos os dias, atividades artísticas, sociabilidade, né? Exatamente, na rua, acontecendo, edifícios abandonados sendo usados por artistas, recebendo outras ordens de uso, que não somente aquele fluxo de gente neurótica que faz isso. Você vai andar pelas ruas direitas, 7 de Abril, Barão de Itapetininga, é um povo neurótico que só faz isso, né? Coisa que não é uma norma obrigatória dos grandes centros pelo mundo. Sim. Mais uma vez, eu peço para o povo viajar. Eu falei, vai viajar, vai conhecer uma grande capital do mundo e você vai ver que não são neuróticos andando para lá, parece um bando de zumbi. Né? Não é na Cracolândia que estão os zumbis estão no centro, que faz aquele movimento assim, anda rapidinho, para lá e para cá. Um determinado ponto, um foco. Exatamente. E pronto, é isso. O cara tem um compromisso específico, ele faz isso, bum, bum, e às vezes em quando sobra um tempinho para ele virar os olhos e ver um comércio. De vez em quando ele sobra um segundinho para ele ver uma camisa em promoção, para ele ver um eletrodoméstico. É ridículo isso. Então, as pessoas que andam pelo centro, elas têm que ter outra categoria de ser humano, que não somente esta, né, que é o que a gente chama de ciclo do cotidiano. Né? E, para mim, a cidade em si, a forma com que ela a forma com que ela acontece, com que ela foi planejada, como ela foi projetada, influencia completamente nesse ritmo de cotidiano das pessoas que moram nela. Se você pega uma cidade onde a sincronização de semáforos são decentes, aonde quando chove não alaga, sei lá, principais ruas, como aconteceu naquela segunda-feira, não faz muitos meses, aquela segunda-feira caótica, onde ônibus chegou a flutuar na Marginal. Então, é uma situação onde chega num extremo que a gente tem que olhar para o lado e falar, escuta, é a pergunta que o Marco fez no começo do nosso papo. Da onde que está vindo isso? Peraí, o que eu tenho que prestar atenção? O que eu perdi nesse meio tempo de história, onde o centro de São Paulo foi o suprassumo da cidade, tanto internacionalmente. São Paulo ficou conhecida internacionalmente por esses grandes empresários, essas grandes famílias que acabaram, algumas vindo residir aqui na cidade. Então, é realmente um labirinto que a gente tem que percorrer para entender a cidade. Mas para a gente ir fechando o raciocínio, Marco, você acha que tem relação entre a falta de saneamento básico de todo esse assunto que a gente conversou aqui no ArcCoffee de hoje, com relação a prejudicar ou não a expansão dessa pandemia que está acontecendo? Você acha que é grande fator isso ou não? Ou você acha que não se conecta? Esse é um grande problema, né? Hoje nós estamos entendendo nossa casa como uma trincheira. É como se estivéssemos vivendo uma nova guerra mundial, cujo inimigo não usa bombas, nem fuzis, nada disso. Então, nossa solução está sendo a trincheira chamada casa. Então, a gente tem que tem que erguer as mãos para o céu ou para algum lugar para agradecer o fato de ter uma residência saudável, uma casa que te permite ter um bem-estar, que tenha vários cômodos, que tenha pessoas que você vai ter que começar a gostar, porque tem gente que não gosta da própria família, então tem que começar a gostar, tem que curtir as pessoas que estão dentro de casa, evitar os conflitos e tal. Tem pais e mães que estão vendo que o filho existe, tem gente que pelo menos agora entendeu que o filho estuda matemática, que aprende artes, que está vendo na mesma telinha, está vendo que o professor é um ser humano. Né? E vice-versa também, né? A parte dos adolescentes enxergarem a parte... Estão acontecendo essas transformações. Né? Exato.
E eu acho que daí vai emergir um mundo novo, eu acredito, né? Que famílias melhores, dando mais valor para o professor, para a educação, para a casa, para a família. Provavelmente algumas coisas vão acontecer. Tem gente que está descobrindo que tem esposa, né? Que ele Sim, precisa ter tempo com o filho, que precisa brincar, né? Que o filho precisa exatamente. brincar, que é uma pessoa carente, que E carência precisa desse existe. tempo. É, Isso que a gente está falando de comportamento na cidade é, reflete também todo esse comportamento que vem desse ponto de vista onde a não criação é tenha dúvida. fundamental, cara. Tanto é que se você Então, for ver reurbanizações de comunidades, de favelas que a gente acaba vendo, a molecada pequenininha, o que é a primeira coisa que pede? Ah, é uma quadrinha, um é, campinho ali para encontrar os espacinho. amigos, para jogar uma bola e coisa e tal. É isso Esse aí. tipo de sociabilidade em local público, nas cidades, é fundamental para a vivência, para o Exatamente. cotidiano da nossa cidade. Então, Então, por que eu perguntei isso e coloquei para finalizar o pensamento? Porque eu ouvi durante esse tempo de quarentena algumas pessoas em conversas falando que, mas é impossível exigir que permaneçam em casa quando, na verdade, a situação de moradia da maioria massiva da população não é aquilo que a gente uhum, vê ou não quer ver ou acaba vivendo, entendeu? Então, o uhum. que você tem a dizer sobre esse tipo de Então, argumentação mesmo com relação cu- à problemática e problematização? Eu acho que são coisas diferentes, o problema e a sim, problematização. o que eu vejo com relação ao que a gente está tratando, associando com a questão da pandemia, é o que eu havia começado, né? A casa é um lugar importantíssimo. Uhum, Agora, quando você observa outros modelos de habitação, sobretudo na precariedade, né, eu moro aqui muito perto de uma favela muito grande, muito histórica, né, de problemas muito tradicionais, que é a favela do Moinho, relacionada à uhum, violência, tráfico, é, problemas estruturais e tal. Moro muito perto aqui, fiz muitos projetos lá dentro, né, creche, uhum. saneamento, modelinhos de habitação, espaço livre, espaço público. Mas o grande problema mesmo está no fato de essas residências precárias são muito pequenas. Elas têm fragilidades absurdas no seu interior, as Uhum. paredes, né, o contato com o vizinho. As pessoas dividem paredes de meia por um madeirite, né? Nossa. Então, o que acontece numa casa está acontecendo na outra também, né? Porque É você tudo a mesma compartilha os coisa, problemas. praticamente. É. Você. Então, assim, privacidade zero, né? Sim. E como é que você reúne crianças dentro desses imóveis tão pequenos, 3, 4 crianças, 5, às vezes 6 crianças, né? Porque é a mãe que tem uma filha adolescente, que também agora já tem seus filhos, e aí junta todo mundo dentro desses Que imóveis. é outra Então, problemática obrigado. também que a gente já Não citou, tem dúvida. que é essa coisa Você viu da gravidez que... precoce, dessa coisa Exato. que muita gente acaba se apoiando também no argumento de tipo, mas também o que quer? Tem filho cedo, então fica com um monte de É, gente e não tem condições. Então, exatamente. é, existe, sempre vai existir esse tipo de Sempre vai haver. argumentação, entendeu? Agora, Hugo, com relação à pandemia, nós vivemos um problema muito sério, porque ao atingir essa população mais pobre, né, do interior das favelas, ela toma uma outra dimensão, né? Sim. Porque você não consegue praticar o isolamento, nem Uhum. distanciamento. Não Sim. tem o que ser feito, né? Por exemplo, você viu que na Espanha, essa semana, algumas cidades liberaram as crianças para sair, pelo menos Uhum. 1 hora de casa e tal, e você vê que é um país cujas capitais ou os grandes centros têm condições de organizar isso, E é fiscalizar e sólido, tal. E né? as mães, é sólido. Você E viu é que as crianças sólido. saíram de casa como quem sai de um casulo, né? Você Então, nunca vai fazer isso numa favela, né? sim, Porque as crianças vão estar o tempo inteiro na rua, vão estar o tempo integral nas ruas, né? exatamente. Algumas delas até estão sentindo falta da escola, algumas. Por que não sente falta da escola? Porque elas têm onde brincar, elas brincam o Sim, tempo inteiro ao exato. ar livre. A criança do apartamento, lógico que está com falta da escola, né? Porque é onde ela socializa. A escola é o lugar de Exatamente. socialização. A Na escola favela, é o passou do contrário. ponto de só educar, né? A escola, Exatamente. hoje em dia, com essa problemática que a gente está vivendo, a escola, a faculdade, passou a ser point, porque era o Pois local onde a é. galera acabava se reunindo, né? É onde você se Esse é o grande encontra, onde você ponto. exibe suas roupas, seus bens, onde você se apresenta. Agora, na favela, você se expõe aonde? Você expõe entre seus amigos, Sim. né? É ali que eles estão, as crianças, os jovens, estão tudo ali. Ali acontece o namoro, o casamento, né? Eu trabalhei numa favela
muitos anos em Pirituba, não vou citar o nome porque eles são meus amigos, mas as cifras são curiosíssimas, os casamentos, os namoros acontecem só lá dentro. Você vê Né? que coisa? Então, você vê que são crianças. Eu conheci muitos que eram adolescentes, de repente estão casadinhos. Né? Umas coisas assim bem malucas. E é interessante. interessante. Né? E você acha que isso é consequência da própria, da própria... Tipo, a gente batalhou na mesma experiência, talvez? Será que existe esse vínculo cultural ou não? Eu gosto muito de pensar romanticamente desse jeito, mas não, infelizmente não é. O fato é que as pessoas se sentem muito separadas, né? Muito segregadas. Sim. E então elas acabam criando seus vínculos por conta desse isolamento mesmo, né? Imagina uma favela cercada por prédios muito caros, as pessoas elas estão ali, elas não se relacionam com ninguém, né? Sim. Na escola são conhecidos como aqueles que são da favela, né? Então, acaba criando um índice de laços e relacionamentos que faz com que elas sejam só daquilo ali. Por exemplo, eu tenho dificuldade de levá-los para um teatro. Tantas vezes eu tive aqueles ingressos grátis para ver grandes peças como O Rei Leão, sei lá o quê. Um grande número de vezes eu ganhei ingresso e não conseguia levá-los. Não, Marcão, eu não vou, é lá no centro, eu não vou. Ah, na Brigadeiro Luiz Antônio, teatro, eu não tenho nem roupa. Né? Exatamente, eu não tenho nem roupa. Como é que eu vou arrumar meu cabelo para ir nesse lugar? Entendeu? Então você percebe que as pessoas têm uma dificuldade mesmo de se desprender. E é por conta dessa herança, né? Dessa e é uma herança barreira social que é aquilo que eu falei, invisível. Por exemplo, o fulano que mora, por exemplo, num local desse, ele não se sente, ele pode, mas ele não se sente confortável com a situação de entrar em certos locais da cidade. Coisa que, na verdade, ele não deveria ter esse pé atrás. Mas também não deveria existir essa barreira invisível que foi criada durante todos esses anos e que não dá para se perder do dia para a noite, né, Marco? Não tem como. Não tem como. Eu penso que com muita preocupação na questão da propagação da pandemia para a população mais pobre, porque a falta de esgoto, a falta de saneamento, a falta da água boa, né? A energia que é interrompida em muitas fases do dia, porque é uma energia precária também, né? Então, e acaba gerando outros tipos de problemas, como incêndios nesses locais, e aí por aí vai. Sem falar que é uma população que vive do subemprego, que vive da população, que vive de vender coisas na rua, de gente que anda para lá e para cá, que trabalha em oportunidades de empregos que são assim, muito desvalorizadas. E que são os primeiros a serem descartados, né? São os descartáveis e invisíveis. Antes falávamos dos invisíveis, agora os descartáveis. Por que descartáveis? Eu estou em casa, eu não quero mais ninguém aqui, não quero uma empregada, não quero os pedreiros, porque é tudo gente descartável, né? Muitos perderam o emprego. Quem consegue está mantendo o salário, eu estou mantendo o salário da profissional que trabalha aqui em casa. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Outros conseguem, mas não querem fazer, né? Porque não veem sentido em pagar o salário de alguém que não está trabalhando. E isso agrava muito o problema, né? Agrava muito o problema atual, como também os problemas futuros que isso pode gerar. Porque, assim, óbvio, todo mundo sabe que nós estamos num momento delicado, onde é necessário, pelo bem de todo mundo, quem pode, quem tem condições, ficar recluso nas nossas trincheiras modernas, que são as nossas casas, contra essa guerra que está acontecendo lá fora. Então, eu acho que tudo, com o papo que a gente teve hoje aqui, pessoal, o que a gente queria passar para vocês, que a gente conversou antes de gravar tudo aqui, é o fato de sempre tem que haver diálogo. Não importa a sua opinião, a sua posição social, a sua posição política, a sua profissão, não importa nada. O que a gente tem que ter noção é que os problemas estão estampados na nossa frente. Não importa aonde você esteja, eles estão ali. E se cada um começar a dialogar, ao invés de apenas odiar e não escutar o outro grupo, simplesmente porque ele pensa diferente, vai ficar cada vez mais difícil da gente consertar o que já está ruim. Então, dialoguem, leiam, abram a cabeça para leituras que, a primeiro momento, talvez você se bloqueie e fale, não, isso eu não vou ler. Abra a mente, abra a cabeça. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde a informação está rolando, mas como o Marco falou, a informação não educa. Então, vamos nos educar, vamos dialogar,
vamos conversar e ver a real problematização e o real problema que está na nossa frente. Marco, agradeço muito você ter aceitado o convite desse papo, foi muito legal, foi muito bacana. Com certeza vão vir outros temas para a gente discutir aí. Vamos chamar. Beleza, muito obrigado aí pela participação nesse Arc Coffee especial aqui, tá bom? Obrigado e sucesso para você e vamos para a luta. Vamos para a luta, valeu. Valeu, Marcão. Conta comigo, tchau, tchau. moleque. Tchau, Valeu. Um abraço para o seu público. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.